Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Olá, pessoal. Vamos começar nossa aula aqui no sétimo ano e hoje vamos continuar no nosso conteúdo de área. A gente já aprendeu, né, pessoal? Não sei se vocês lembram que a gente aprendeu a área de um triângulo, não é isso? A área do triângulo é só você multiplicar a base vezes a altura. Aprendemos também a área do paralelogramo, né? Essa figura assim, que é a área é igual a base vezes a altura. E lembrando que tem umas características, essas são figuras que têm uma característica únicas. Então, por isso que existe uma forma para encontrar essa área. O que que acontece? A gente viu outras áreas, mas eu vou relembrar essas duas que serão necessárias para a gente trabalhar com a área de triângulos. Bem, como já foi dito, um triângulo é um polígono de três lados, não é isso, pessoal? Observe que aqui, esse H aqui, pessoal, está representado pela altura. A basezinha, essa partezinha aqui, só para vocês entenderem. Tá vendo essa figura aqui? Para encontrar a área dessa figura toda, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, que é a base vezes a altura. Só que essa daqui é totalmente diferente. Mas você pode usar como base aquela outra que eu tinha mostrado para a gente calcular a área dessa figura. Como é que eu faço isso, professor? Veja só aqui nesse filminho que eu vou passar para vocês entenderem. Ó. O que que eu fiz? Eu peguei esse triângulo e dupliquei ele. Tá vendo? Fiz a duplicação e girei ele 180 graus. Observe que se eu juntar essas duas figuras, o espaço que ele preenche agora ficou parecido. Observe que esse daqui está totalmente semelhante a esse daqui. Tá vendo que tá as mesmas características? Ou seja, como é que eu vou calcular a área desse? A área é igual a base vezes altura. E para calcular a área desse daqui também, de todo, seria como? A área seria base vezes altura. Agora eu pergunto, é isso que eu quero calcular para achar do triângulo? Não. Eu quero calcular, pessoal, apenas metade dele, não é? Como é que eu vou encontrar metade? Por exemplo, se eu calculasse aqui 2 vezes 4, ia ficar o quê? 8. Qual a metade de 8? 4. Professor, como é que você soube qual é a metade? É só dividir por 2. E assim então foi que surgiu que a área de um triângulo é somente base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque dois triângulos formam um paralelogramo. Essa figura aqui, você sabe como calcular a área dela. Você sabe como calcular a área dela. Então fica mais fácil. Se eu sei calcular essa área e sei que um triângulo é a metade dessa área toda, então é somente colocar o 2. Bem, tá aqui essas duas figuras para vocês verificar novamente, né? Observe que esse daqui é como se fosse dois triângulos, né? Dois triângulos formam uma figura dessa daqui. E isso faz com que, para calcular a área do triângulo, é a metade da área desse daqui. Mas como assim? Se esse aqui eu calculo a área é igual a base vezes altura. Como é metade, então para calcular essa daqui, só o triângulozinho aqui vai ser da seguinte maneira: você vai calcular a área é igual, você vai multiplicar a base vezes a altura e depois dividir por 2. Não entendi, professor. Então vamos calcular com números. Veja só. Como é que eu faço o cálculo desse aqui? Eu faço assim, ó. A área é igual a base. Qual é a base? É essa aqui, ó. É igual a base vezes a altura dividido por 2. Qual seria a área desse daqui? Seria assim, ó. Qual é a base? 4. 4
vezes, quem é a altura? 3. 3 dividido por 2, que vai dar exatamente 4 vezes 3, 12. Dividido por 2 dá 6. Aqui é a mesma coisa, mas observe que a base está em cima, mas não tem nada. Ah, professor, assim fica chato. Não dá para entender muito bem, não. É somente questão de ótica mesmo. Se você quiser, você pode simplesmente desenhar de uma forma invertida. Só que não vai sair tão visível, né, os números. Mas, se você observar, aqui, ó, eu botei, só fiz girar. Como girou, aí as letras ficou invertida. Mas só para vocês terem ideia. Tá vendo que essa figura é a mesma dessa de baixo? A única diferença é que a base aqui, eu chamo de base essa parte de baixo aqui, mas não tem problema, aqui agora a base está em cima, ó. E tá vendo que aqui é a altura do mesmo jeito? Então, como é que eu vou calcular a área disso? É somente a área é igual a base, qual seria a base, vezes a altura, dividido por 2. A base aqui seria o quê? 6 vezes 2,5 dividido por 2. Observe que aqui deu um assuntozinho que já foi trabalhado em sala de aula, mas pode ser que vocês não saibam. É você dividir, é multiplicar um número decimal por um inteiro. Como é que eu faço essa divisão? É como... Vamos lá, vamos fazer essa divisão assim. 2,5 vezes 6. Você conta quantas casas tem, aí contou. Após contar quantas casas, tira a vírgula. Uma casa após a vírgula. Então vamos, 6 vezes 5, 30, foi 3. 2 vezes 6, 12. Com 3, 15, 150. Conta uma casa da vírgula, 15. Esse valor aqui fica 15. Se eu tenho 15 reais dividido para duas pessoas, é como se fica 7,5. Ou seja, a área desse triângulozinho aqui é 7,5 e a área desse outro é 6. Bom, pessoal, eu só queria apresentar para vocês como calcular a área de um triângulo, né? Agora vocês façam a atividade em casa e qualquer dúvida vocês podem procurar ao professor de plantão. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.